Boa noite, Alessandra. Boa noite quem tá entrando aí. Eu estava tentando arrumar essa bichorna, que toda live eu e ele, a gente se desentende. Boa noite, Regina. Boa noite, Adri. Tá bom. Antônio. Já vamos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Preciso deixar registrados meus agradecimentos quanto do encerramento da live. A senhora ainda voltou para responder-me sobre a quantidade de massa versus muros. Que atitude, que Deus lhe abençoe. Que bom que você viu. Eu fiquei com medo depois, Antônio, que não tivesse dado tempo de você ter visto a resposta, mas que bom, eu precisava responder e realmente foi uma pergunta muito importante que você fez, não tinha como ficar sem. Boa noite, Sil, Selma, Márcia. Um bichinho entrou no meu olho. O volume. Dina, teste agora o volume, Diana. Como é que tá? Boa noite, Cris. Boa noite, Luiz, Carmen. Ai. Deixa eu desligar aqui minha panela, porque hoje eu gosto de deixar ela aquecendo. Gente, essa live hoje vai bombar. Ó, tem 1 minuto que eu liguei, já estamos em 70 pessoas aqui. Eu fiquei em dúvida, será que é um tema que eles gostam? Será que eles não gostam? Mas pelo visto, é um tema que vocês apreciam, né? Eu só vou fechar a janela aqui do lado, por conta do barulho. E eu não sei onde vocês estão, mas aqui hoje tá super calor. Vamos lá, boa noite, boa noite. Eu vou dar 1 minuto, ok? Só para o pessoal terminar de entrar. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Vocês podem mandar bastante coração, podem compartilhar a live com outras pessoas que vocês sabem que gostam de lasanha, tá? Quando vocês mandam coração, o Insta entende que é importante e também vai chegar para mais pessoas. Ó, pois é. Não, eu realmente, Selma, eu imagino quanto deva estar calor aí. Né? Rio 40 graus. Porque aqui tá super abafado. Ah, e deixa eu mostrar para... Olhem, eu sorriso novo. Ó. Gente, vocês não têm ideia a minha alegria em ter tirado o aparelho. Eu contei os últimos dias, ó. E aí, agora, tem um aparelho novo para usar, né? O móvel. E a dentista falou assim, não, é tranquilo. Em 2 horas você aprende a falar de volta com ele. Eu tava com ele até agora. E a única coisa que eu tô sentindo é ânsia a cada 3 minutos. Mas tá bom, a gente vai aprender. Bora lá? Contem só aqui pra mim o seguinte, quem é novo? Quem é a primeira vez que tá aqui, tá? Pra que eu possa dar as boas-vindas. Então, quem é a primeira vez que tá chegando, coloca aqui pra mim eu, tá? Peguem, por gentileza, caneta e papel. A Adri, oi, boa noite. Amanhã tenho 5 quilos de nhoque para entregar, mas parei um pouco de produção para assistir a sua live. Gente, a Adri é aluna do Arte das Massas, é sensacional, é incrível e essa mulher tá arrasando na produção dela. Nossa, a gente tá subindo os eus aqui, ó. Silvana, Regina, Amanda, vamos ver, opa, Ana Maria... Maroto Fanelli, boa noite, pessoal. Gente, vocês que são novos aqui, Maria Dantas, sejam assim super bem-vindos à cozinha da minha casa, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa família, à nossa parada aqui, tá bom? A gente tá só começando, deixa eu já reforçar com vocês que segunda-feira... Desculpem, na segunda-feira, oi Helena, bem-vinda, Adriana Souza, o curso é maravilhoso, aconselho a todos a fazerem este investimento. Gente, segunda-feira a gente tem uma live muito boa, tá? E essa live vocês não podem perder, que é a live de nhoque, então não percam de jeito nenhum,
tá? E na terça, na quarta e na quinta, se vocês achavam que a live de segunda era boa, na terça, na quarta e na quinta, vocês vão ver um show de live, porque eu tô só esquentando vocês. Tô só esquentando vocês. Bom, bora começar? Já deu os nossos minutos aqui e aqui a gente tem que trabalhar, tá? Vamos lá. Então, hoje o nosso foco e o nosso tema é lasanha, tá? Sim, vamos ver. Quem tá perguntando se a live vai ficar gravada, ela vai ficar, por alguns dias, ela ainda fica ali no feed, tá? No Instagram. Então, vocês também podem compartilhar o link para outras pessoas reassistirem ou vocês podem entrar novamente e assistir. Sextou, né? Sextou e nós estamos aqui fazendo lasanha. A Cris, eu vou apresentar para vocês semana que vem quem é a Cris e o Luiz, tá? Cris falou assim, quem é novo não percam o curso, comecei do zero aprendendo tudo com ela, maravilhosa. A Bruna, de Tijuca, Santa Catarina, boa noite Fátima, Roberto. Bom, é uma live de polêmica essa, tá? Vamos às polêmicas. E a primeira polêmica que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Lasanha, para vocês, é com arroz ou sem arroz? Coloquem para mim nos comentários. Vocês gostam de comer lasanha com arroz ou sem arroz? E eu já vou falar como eu gosto. Podem subir aqui nos comentários. Vamos lá, sem arroz, sem arroz. A Lu falou assim, comecei o meu delivery com o nhoque do curso, que foi um sucesso. Sem arroz, sem arroz. Só tá subindo sem arroz aí por enquanto. Vamos lá, lasanha é com arroz ou sem arroz? Gente, o sem arroz tá ganhando. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, lasanha, e não julguem, tá? Não vale. Pra mim, lasanha tem que ser com arroz. Parece que eu tô sem o mundo se eu tô com a lasanha e não estou com o arroz. Não sei porquê, eu acho que foi talvez, né, por crescer comendo assim, mas deixa eu contar um episódio pra você. Ó, começou a aparecer gente que gosta com arroz também, então não tô sozinha nessa, ó. Agora vocês estão com coragem pra falar, né? Ó, então, teve uma vez que eu e o Anderson, a gente foi jantar num restaurante, lá eles têm a lasanha. E aí eu falei, vamos provar a lasanha daqui, né, pra saber como que é e tudo mais. E veio a lasanha, mas na minha cabeça era tão automático lasanha com arroz, que a hora que ele chegou com a lasanha assim na mesa, ele cortou o pedaço, colocou no prato. E eu olhei pra ele e falei, moço, e o arroz? Ele, não, é que aqui a gente não serve com arroz, é só lasanha. E eu olhei pra ele e falei, mas moço, eu não sei comer lasanha sem arroz. Tem como trazer um arroz? E aí ele trouxe o arroz pra mim. Não sei o arroz com o caldo da lasanha, sei lá. E já ensinei o Henrico também a comer lasanha com arroz. Aí algumas pessoas falam assim, mas é carbo com carbo, né? Pra mim carbo com carbo, proteína com proteína, carboidrato e proteína. Eu abraço todo mundo, né? Falo assim, vem aqui que a gente gosta de todo mundo e vamos embora. Né? Que pra comer eu não sei falar que não sei. Vamos lá. Outra polêmica antes da gente entrar aqui a fundo no conteúdo. Lasanha, a massa agora. Outra polêmica que rola por aí. A gente branqueia a massa ou usa a massa crua? Vai, podem soltar aí nos comentários. Segunda polêmica da lasanha. É isso aí, Lu. O importante é a gente ser feliz comendo lasanha. Vamos lá, segunda polêmica. Branqueia a massa antes de montar a lasanha ou não? Usa massa crua. O que vocês acham? A Marinete, vamos então com arroz. Você me convenceu. Opa, olha aí, a Carmen já fez um macarrão sem glúten, isso ficou maravilhoso.
Tá subindo aí as respostas, ó. Fresca ou crua, crua, fresca ou crua, não sei. A Lu faz o branqueamento. Então, vamos lá. Boa noite, Rê. Crua. Renata, você que chegou agora, responde aí pra nós. A primeira polêmica da live foi: você come lasanha com arroz ou sem arroz? Crua, faço branqueamento. Branqueamento eu prefiro. Se for congelar ou não, branqueia. Então tá, é isso aí, tá? Agora a gente vai entrar nesses pormenores, beleza? E tudo que eu vou explicar aqui hoje, eu vou explicar o porquê, tudo bem? Não é só porque é ou não é. No entanto, também tem aquela. Não é a lei que não pode ser mudado, ok? Mas a gente vai explicar o porquê das coisas aqui, tá? A Renata gosta sem arroz. Mas quando eu for na casa da Renata, eu quero comer lasanha com arroz. Porque eu gosto com arroz, Renata. Então, vamos lá. O que que acontece? Vamos pensar assim. A lasanha, ela faz parte do conjunto de massas forneáveis. Gente, peguem papel e caneta para vocês anotarem a partir de agora, porque a partir de agora eu vou destrilhar conteúdo e vocês vão anotando aí, tudo bem? Então, vamos lá. A lasanha, ela faz parte de uma família de massas forneáveis. O que são massas forneáveis? São as massas que são finalizadas, que são preparadas no forno, tá? Quem que faz parte dessa família? Opa, ó, a Rosa falou arroz e salada ainda por cima. Gostei, Rosa. Quem faz parte dessa... Opa, ó, já estão falando que eu posso ir que vão fazer arroz. Então, a lasanha, o rondelli, o cannelloni, o soffiatelli, tá? São massas que fazem parte do conjunto de massas forneáveis, ou seja, elas são finalizadas no forno com o molho, tá? E aí elas vão para assar e depende o tempo e o tamanho. Em média, os seus 20, 30 minutos aí, de acordo com o tamanho, né? Esses minutos são para porções menores, tá bom? O que que acontece? Qual que é a função e o porquê a gente branqueia essa massa, tá bom? Então, vamos resolver aí nossa primeira polêmica, porque a do arroz não tem como resolver mesmo, né? É um livre arbítrio. O que que acontece? Isso vocês vão ver na prática, tá? A gente já vai fazer essa massa e vocês vão ver isso na prática. Quando a gente pega a nossa massa crua, tá? É errado usar uma massa crua? Não, não é. Mas você tem que saber quando usar e quando e como usar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente usa uma massa crua, a nossa lasanha, ela vai exigir que você entre nela com muito mais caldo no molho. Então, ele tem que ser um molho com mais líquido. Por quê? Porque essa lasanha, quando ela estiver no forno, ela vai precisar fazer o processo de cozimento dela por completo, tá? E aí, o que acontece? Ela está sobre camadas, né? Então, se for um molho seco, um molho muito pesado, vamos supor assim, um molho 4 queijos, é um molho extremamente pesado, ele não é um molho suficiente para cozinhar a massa de uma lasanha, tá? É diferente quando a gente faz assim, ó, um molho à bolonhesa ou um molho de frango com bastante caldo. Aí você consegue, tá? Fazer com que esse molho tenha caldo o suficiente, suco o suficiente para cozinhar essa massa enquanto ela estiver ali dentro. Se não tiver líquido suficiente dentro da sua lasanha para que essa massa se cozinhe, ela vai virar um chiclete. Por quê? Ela vai absorver aquele líquido que tá ali disponível para ela, só que ele não é um líquido suficiente para que ela se cozinhe, apenas para que ela sugue aquele líquido. Tem um pernilongo aqui. Apenas para que ela sugue aquele líquido e acaba ficando assim, meia chiclete, meia borrachuda, tá? Outra questão, o ideal é que se você vai fazer uma lasanha e não vai cozinhar, não vai branquear a sua massa, eu já vou falar sobre esse processo, tá? De branqueamento, se você decidiu, Lise, eu não vou fazer o branqueamento, o ideal é que essa lasanha seja montada e seja imediatamente assada, tá? Então, Lise, eu vou fazer uma lasanha aqui pro almoço, a gente já vai assar e já vai comer. Ou, por exemplo, vou servir uma
cliente na casa dela, vou lá, vou fazer as massas para ela. Aí sim, você pode fazer isso, né? Você pode montar a sua lasanha com essa massa crua, bastante molho e de imediato leva ela para assar, tudo bem? Levou ela para assar, como ela tá fresca, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que uma massa fresca, ela leva de 3 a 5 minutos em abundância de água para cozinhar. Mas quando ela tá com sobrepesos de outros ingredientes, ela vai demorar mais tempo para ela realmente ser cozinhar, tá bom? E quando eu devo usar a massa branqueada? Sempre que você optar por congelar, tá? Então, por exemplo, Lise, eu vou fazer lasanha, vou fazer aqui várias lasanhas para entregar para os meus clientes congelados. Eu vou trabalhar com delivery, né? Eu vou já deixar tudo pronto para na hora que chegar o pedido, eu asso a lasanha e mando. Então, nesse caso, a sua massa precisa ser branqueada, ok? E aí, o que acontece no processo de branqueamento que vocês vão ver aqui hoje? Quando a massa, ela entra dentro da água fervendo, né? O que ela faz? Ela tem a primeira sucção de água e ela tem a primeira expansão. Então, esse é um dos motivos da gente ter que cortar a nossa massa um pouquinho menor do que o tamanho da travessa, porque depois de branqueada ela expande. E isso é um outro problema quando você faz a sua lasanha sem o branqueamento. Ela não vai ter espaço na travessa para expandir. Por quê? Porque você colocou ela no tamanho justo daquela travessa. Então, ela não vai conseguir fazer uma das funções dela de crescer, tá? Quando você faz esse branqueamento com antecedência, ela já vai estar em um tamanho diferente. E aí, na hora da montagem, o seu molho não precisa ser tão molhudo, né? Tanto líquido, tá? Ela fica perfeita daí para qualquer tipo de lasanha, seja as lasanhas com um pouco mais de molho ou para as lasanhas que têm ingredientes e recheios assim mais densos, mais pesados, por exemplo assim, uma 4 queijos, né? O molho branco e o queijo não é suficiente para cozinhar a massa daquela lasanha. Mas se ela já passou pelo processo de branqueamento, ela vai terminar muito bem ali no forno, tá bom? Então, no decorrer, eu já vou falando mais para vocês sobre o branquear ou não branquear. Vamos lá, vamos fazer a nossa massa, tá? Então, eu vou fazer a massa aqui agora com vocês. A gente vai cilindrar, já vamos branquear. E aí, enquanto ela vai dar uma esfriadinha, que eu vou deixar ela aberta aqui, eu vou mostrar para vocês os molhos que eu já tenho pronto, que a gente vai usar hoje, e vou falar sobre as travessas, né? As opções de forminhas que vocês podem montar as lasanhas de vocês. E hoje eu vou usar essa bacia porque a outra tá com molho, porque eu quero que vocês vejam bem a consistência desse molho. Então, vamos lá. Eu acho que tem para um outro potinho quebrar esse ovo. Para não ter surpresas. Então, vamos lá. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para que eu possa falar aqui sobre a massa, tá bom? Pode branquear a massa para assar na hora? Pode. Não tem problema, tá? Pode sim. Vou tirar vocês aqui só um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Ah, Estela, gente, a Estela é aluna do Arte das Massas. E ela escreveu assim, ó, hoje, depois do Soffioli de hoje, eu estou pronta para fazer lasanha. Mas com certeza você vai fazer lasanha de olho fechado, Estela. Calma lá, gente, eu já volto. Kátia, guarda sua pergunta, a hora que eu reabrir, me lembra sobre ela, tá? É alguma coisa ali sobre o delivery. Então, aqui eu vou fazer com 2 ou 3 ovos. Esse ovo aqui tem uma coisa estranha. Ui, gente, olha, eu acho que era o começo de um pintinho. Ó, estão vendo lá dentro? Esse é um pintinho. Eu não vou usar.
Bom, então isso é um sinal que é pra fazer só com 2 ovos. Não que eu não tenha mais, né? Mas eu olhei pros meus ovos e falei assim, eu vou fazer com esses 3. Se um dos 3 já não estava bom. Então, vamos lá. Essa massa que a gente vai fazer aqui agora, ela é a mesma massa que você vai usar no rondelli, no cannelloni, no soffiatelli, na lasanha, no ravioli, e é a mesma massa que a gente usa no macarrão, tá? Então, é a nossa base perfeita pra gente trabalhar pra tudo que a gente vai fazer. Ovos, tá? Então, lembrando, eu tenho aqui 106 gramas, vamos lá, anotem aí, eu tenho aqui, não precisam anotar, mas só estratégia de conta. Eu tenho aqui 106 gramas de úmido, de ovo, então eu vou ter que fazer 106 gramas vezes 2, para eu saber a quantidade de farinha que eu vou colocar aqui. Então, 106 vezes 2, eu vou ter que entrar com 212 gramas de farinha, tá bom? Primeiro eu vou bater os ovos. Vou zerar a minha balança. E vamos entrar aqui agora com a farinha. Se passar, tira, tá, pessoal? Passou bem aqui, pronto. Gente, uma coisa que vocês podem pensar em perguntar é o seguinte. Posso usar semolina ou sêmola na massa da lasanha? Aqui, só a semolina não fica tão legal. O ideal é você fazer um blend, uma mistura das duas, tá? E aí não tem problema nenhum, mas isso não vai dar muito certo se você fizer com a massa crua, porque a semolina deixa a massa com ponto al dente. Então, se ela for para uma lasanha, aí sim é que ela precisa de muito líquido para se cozinhar, tudo bem? Então, pode usar a semolina? Pode, não tem problema nenhum. Aí vocês vão fazer uma junção assim, 70% de farinha e 30% de semolina, tá? Então, aí numa receita que você vai colocar 100 gramas, 70 gramas é farinha e 30 gramas é semolina. Ó, agora a gente vai pra sova. Sabe que quando eu comecei, eu não pensava e eu não queria fazer lasanha. Eu fui resistente por um bom tempo em relação a trazer a opção de fazer lasanha, tá? Porque na minha cabeça parecia que era algo difícil ou que era algo muito trabalhoso. Essa era a visão que eu tinha quando eu comecei. Mas eu tinha assim, com frequência parecia uma alma que falava assim, ah, você faz a lasanha? Eu falava, não, não faço. Você faz lasanha? Não, não faço. Mas aqui em casa eu faço uma lasanha bolonhesa e aí o Anderson comigo falou assim, viu, você tem que colocar essa lasanha. Essa lasanha o pessoal ia gostar, você tem que fazer essa lasanha. E eu ainda fui enrolando assim um bom tempo de não colocar. As pessoas pediam, eu falava que não fazia e pronto, e não fazia. Não abria nenhuma exceção. Aí, até que um dia eu falei, quer saber? Já que tanta gente tá pedindo, né? Pensei assim comigo, vou fazer. Fiz um teste aqui em casa, né? Com o meu molho, tudo, só substituí a massa, porque até então
eu só usava massa do mercado e ficou sensacional. Falei, então, vamos divulgar, vai que vende, né? Gente, e vendeu. Como vendeu? E aí, pra minha surpresa, a melhor parte foi o custo-benefício. Porque eu fiquei assim, de boca aberta do valor que eu tinha gastado, efetivamente, né, na compra dos meus ingredientes, para a quantidade de lasanha que eles tinham rendido. Então, aquilo pra mim, falei, nossa, então quer dizer que eu posso ter um lucro excelente em cima disso daqui. E aí, ali me acendeu um pisca, né? Eu falei, tá bom, eu vou fazer a lasanha, só que é o seguinte, só vou fazer lasanha bolonhesa e não vai ser sempre. Tanto é que ela, até hoje, ela não está no meu cardápio. Então, é por temporada, né? Digamos assim, o dia que eu acordei de bom humor, eu falo, vai ter lasanha. Isso é bom porque dá volume na produção, né? E quando você faz várias, pessoas pedem, então você faz várias de uma única vez. Não fica fazendo picadinho. Então, tá aqui a nossa massa. Sovei ela. Vou tirar o ar. E ela vai descansar um pouquinho. Enquanto ela vai descansar um pouquinho, eu vou falar pra vocês sobre os molhos. E eu queria um pano só pra limpar essa gema aqui. Esse aqui. Tinha uma gema aqui no cantinho. Eu vou ativar vocês. Tá, deixa eu ver se eu acho que é a pergunta da Kátia. Você trabalha com delivery ou com congelados? Kátia, no momento, como que eu trabalho? Com as minhas massas, elas saem todas daqui congeladas, mas eu trabalho só sob encomenda, tá? Por quê? Dentro da minha realidade, com a casa, com 2 crianças pequenas e para eu atender todo mundo bem, eu decidi trabalhar só sob encomenda. Só que o que acontece? Tem semanas que, porque eu sou aquela pessoa que não sei dizer não, então eu vou lá, vou aceitando, sabe aquela, não deixe não, né? Enfim, daí tem... E quando eu fiz lasanha, na primeira pegada eu vendi 50 lasanhas. A lasanha, ela só perdeu para quando eu fiz pirogue. A primeira vez que eu lancei pirogue, foram 70 porções para um fim de semana. Trabalhei 2 dias, não, comecei na quinta, eu trabalhei quinta, sexta, sábado, sem parar, para eu conseguir entregar as 70 porções. E aí, a lasanha só perdeu pro pirogue, foram 50 de uma única vez. Vamos lá, aqui repetindo, eu coloquei 2 ovos, os meus 2 ovos deram 106 gramas, eu peguei 106 gramas, fiz vezes 2, que deu 212 gramas de farinha de trigo, tá? Então, é isso aí. Vamos falar agora sobre os molhos, isso eu queria que vocês anotassem, tá bom? Como preparar a sua massa para vender? A massa, vocês vão fazer como a gente tá fazendo aqui, só que não precisa branquear, tá bom? Vocês vão preparar a massa com ela crua, vocês vão intercalar massa e plastiquinho, e vão levar elas retas para congelar. Quando o cliente receber essa massa em casa, aí ele é quem vai fazer o branqueamento antes de montar a lasanha. Ou no caso, como ele vai já direto assar, tá? Ele pode sim colocar bastante molho, colocar a massa dele e levar direto pro forno, tá bom? Gente, tá subindo tanta pergunta. Eu vendo tudo congelado, Valéria. Tudo que sai da minha casa, mesmo que eu tenha feito na parte da manhã, só sai da minha casa congelado, tá bom? Tempo de descanso da massa, 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Tem diferença de fazer na batedeira, a massa e sovar a mão? O cansaço, tá, Mara? Essa é a diferença, é o cansaço. O que acontece? Se você dá o pulsar na batedeira ou no processador, ela vai fazer o trabalho mais pesado ali para você. Então, o que você vai fazer depois? O trabalho mais leve, a sova vai ser bem menor. Passou na batedeira ou na... Esqueci o nome da coisinha. Do processador.
Se você passou lá, a sua sova, ao invés de ser de 10 minutos, ela vai diminuir para de 3 a 5 minutos de tempo de sova. Vai ser o suficiente, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui agora os molhos. Eu vou tirar de novo os comentários para vocês verem a textura de cada molho. E aí já anotem que eu já vou falar as proporções. Vamos lá. Molho ou sugo, tá? Ó. Eu quero que vocês vejam que ele é um molho bem, como que eu vou explicar? Bem leve, tá? Não fica a carne moída, ela não fica aquelas bolotas, né? Aqueles pedaços grandes aqui dentro. Por quê? Qual que é o segredo aqui? Anotem, gente. Quando vocês vão fazer e preparar a carne moída, vocês refoguem os temperos a gosto de vocês, tá? Vai refogar a carne moída. Quando ela estiver refogada bem certinho, você desliga e leva para o processador. Lá no processador, você vai deixar ela processar assim um pouquinho, é rápido. Porque o processador, ele vai desfazer aquelas bolotas de carne e vai nivelar, deixando o seu molho assim, ó, uniforme. O molho inteiro vai ficar uniforme e bonito, tá bom? Então, passou no processador e não, gente, tem que tomar cuidado. Não é para fazer purê de carne, não é para fazer uma papa de carne, tá? É pulsar, viu que nivelou, desliga, leva para panela. Quantidade de carne versus molho. Um pouco mais, dobro para mais, tá? Sempre assim, o dobro para mais. Então, por exemplo, se eu tenho 2 quilos de carne, eu vou colocar 2 litros de molho, tá? Em média, aqui, como eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar para 2 quilos de carne, eu coloco 2 litros e meio de molho. No final, eu vou terminar aqui com 4 litros e meio de molho à bolonhesa. E aí, eu vou fazer uma conta para vocês. Ó, com 4 litros e meio de molho, desse jeitinho aqui, porque ele fica assim pelo fato de passar no processador, você vai conseguir montar 18 lasanhas de 500 gramas, de 500 a 600 gramas, tá? Então, você vai usar 2 quilos com 2 quilos de carne moída, você vai conseguir montar 18 lasanhas de 500 gramas, de 600 gramas. Tá? Porque aqui é difícil as minhas sair com 500 cravada. Elas saem sempre perto de 600. Então, isso é para vocês verem o quanto rende, tá? Quando você passa a carne ali no processador e você entra com a quantidade bem legal de molho, tá? Então, anotaram aí? Para cada quantidade de carne, vocês colocam o dobro e um pouquinho mais, né? Então, aí para vocês terem uma referência, eu faço 2 quilos de carne moída, coloco 2 litros e meio de molho, tá? E ó, e aí ele vai ficar assim, não fica aguado, não fica sem graça, ó. Vamos lá, o molho branco, tá? O molho branco que eu tenho aqui. Esse molho branco que eu faço, primeiro observem o seguinte, tava tampado com um plastiquinho, por quê? Sempre que você terminar molho branco, molho 4 queijos, qualquer molho que seja da cor branca, coloca o plastiquinho, tá? Qualquer molho que envolva leite ou derivados, coloquem o plastiquinho para ele não fazer aquela película grossa, tá? E você ter que desperdiçar porque aquilo é desagradável depois ou você tem que resolver batendo no liquidificador. Então, já cobre com plastiquinho. Molho para lasanha. Aí aqui, gente, tô falando de acordo com os meus testes que já passaram pelos meus clientes e eu vi que ficou legal, tá? As quantidades, anotem as quantidades. Um molho bechamel, quando a gente vai fazer para mandar para um cliente, a gente faz uma proporção de 50 de manteiga e 50 de farinha para 1 litro de leite, certo? Mas, pra gente colocar na lasanha, pra quando ela assar, o cliente cortar e ter uma cremosidade lá, eu coloco 60 gramas de manteiga, 60 gramas de farinha para 1 litro de leite,
tá? Então, ela tá bem cremosa, ó. Ela tá tipo um mingau, assim, um pudim, né? Aqueles pudinzinho lá que a gente faz pra criança. Tá bem um pudinzinho. Só que o que vai acontecer? A hora que ela assar no forno, esse molho ele vai dilatar, porque ele vai esquentar, então ele vai ficar sem aquele cremoso escorrendo lá no meio. Presunto, vai ou não vai? Questão cultural, ok? Por exemplo, aqui na minha cidade não é cultura e o pessoal não gosta, não é hábito comer com presunto, tá? Mas eu sei que em São Paulo é muito normal. Então aí o presunto vai ficar de acordo com a região que você tá. Vai presunto, não vai? Aí vocês que vão analisar na região de vocês. Eu vou colocar o molho aqui já pra deixar pronto, já que eu já peguei nele. Ó, isso aqui, eu não sei se vocês sabiam, mas é muito mais fácil colocar esse saquinho dentro de um copo pra abastecer de qualquer coisa, tá, gente? Porque ele não fica despencando. Outra coisa importante sobre o molho branco. Quando vocês forem fazer, deem preferência por usar um fouet de plástico. Deixa eu achar. Ó, esse aqui é o meu da batedeira, mas para vocês entenderem. Deem preferência por usar um fouet de plástico. Por quê? Eu vou até ligar eu vou fazer a pergunta e vou ligar os comentários, vocês me digam. Alguém já fez um molho branco e percebeu que o molho branco ficou acinzentado? Ficou com uma cor escura? Coloca daí pra mim nos comentários se vocês já tiveram essa percepção de vocês fazerem o molho e ele ficar pra cinza, assim, uma cor escura, ao invés de ficar bem branquinho. Sim, fica cinza. A Rosa falou que não, a Quitudes falou que sim. E agora vocês vão entender por quê. E vocês vão corrigir isso daí. Porque o seguinte, quando você faz em uma panela de alumínio e você tá usando um fouet que também é de alumínio, você tá esfregando um alumínio no outro. E o alumínio, ele vai liberando uma substância, eu não sei o nome, tá? Não sei nome científico, gente. Mas ele vai liberando um material que ele tem que vai escurecendo o nosso molho que é branco. Então, quando você faz com um fouet de silicone, um fouet de plástico, alguma coisa assim, que não vai raspar a ponto de ficar marcando a sua panela, ela não vai liberar parte desses resíduos que ela tem pro molho, tá? Porque se eu pego isso aqui e fico esfregando lá no fundo da panela, um material tá entrando em atrito com o outro e o material vai riscando o outro, tá? Então, vai mexer com qualquer molho que seja branco, é mais fácil, né? A gente usar um fouet assim, de silicone, do que às vezes trocar a panela, tá? Então, optem por um fouet ou uma colher que seja de silicone. Por quê? Quando você vai fazer isso, não vai ter raspagem de material, tá? E aí não vai ter esse problema. Vamos lá, Vilma falou, aqui em São Paulo usa mesmo o presunto. O pessoal de São Paulo adora um presunto na lasanha. Já aqui, por exemplo, não vai. Culturalmente não existe essa possibilidade. Vamos lá, vou cilindrar aqui agora a nossa massa, a gente vai começar a montar a nossa lasanha. Vou fazer o branqueamento dessa massa. E aí a gente vai montar e eu já vou passar aqui pra vocês as medidas. Ó, tô dando aqui uma achatadinha. Ó, a Rosa é do Rio e ela falou que ela adora também com presunto.
Gente, eu vou virar o rosto um pouquinho aqui pro cilindro, então pode ser que eu não veja as perguntas de vocês. Perguntaram de ricota. Ricota, você tem que ver qual é o recheio que você vai estar combinando, tá bom? Ó, em Brasília o pessoal também gosta de presunto na massa. Subiu uma pergunta ali se eu não coloquei sal. Não coloquei sal na massa, porque eu já vou usar sal no cozimento, tem sal no molho branco, sal no molho vermelho e tem os queijos que vão sal. Então eu tirei o sal da massa. Nossa, ó, a Sueni falou assim, eu faço lasanha de almôndegas com mussarela de búfala. Deve ficar sensacional. Subiu aqui uma pergunta. Gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu abri tudo. Deixa eu ver se eu abri tudo meu cilindro. Vão devagar aí nas perguntas, porque agora eu tô olhando o cilindro aqui, tá bom? Pode passar de novo a receita da massa. A massa foi 106 gramas de ovo, foram 2 ovos e o dobro de farinha, 212 gramas de farinha. Deixa eu tirar esse lápis. Eu vou virar vocês. Cilindro, eu passo de 5, 6 vezes, fazendo só as dobras para a massa intercalar e montar as fibras que ela tem. E aí depois eu afino até a espessura que eu gostaria que ela chegasse. Água na massa não, para fazer a massa não. Ovo, farinha. Nossa, olha já o tamanho que tá a massa. Eu vou passar mais uma vez. Da Isa, a Isabel perguntou, falou que ela não tem rolo. Ela perguntou, não, ela não tem cilindro, perguntou se dá pra fazer no rolo. Dá sim, tá? Não tem problema nenhum. E rolo não é força, tá, gente? É jeito. Prontinho. Tá aqui. Agora eu vou cortar. Olha. Alguém viu? Alguém percebeu se eu usei farinha aqui pra polvilhar essa massa? Ó.
Agora eu vou virar vocês aqui. Numeração, esse cilindro meu aqui, o maior é o 7, tá? O maior aqui é o 7. Como eu gosto de deixar ela exatamente na mesma espessura que eu passo no cilindro, eu vou até o 1. Gente, eu já vou falar sobre essas proporções, tá bom? Deixa eu só colocar a água aqui ferver. Agora, essa parte aqui da montagem, o que vai acontecer? Vocês têm que cortar a massa de acordo com a vasilha que vocês vão usar, tudo bem? Então, pode ser maior, menor, eu até tenho outra aqui, ó, tudo bem? Tá? Então, ó, tem uma maior, tem outra menor, tudo bem? Posso montar a lasanha sem fazer o branqueamento e congelar? Estela, eu recomendo que você dê uma olhadinha ali depois, que a gente conversou bastante sobre isso no começo da nossa live. Ó, eu vou cortar um pouco menor, tá? Porque depois que ela fizer o branqueamento, ela vai crescer. E se acontecer também, pode, o cilindro... Rodrigo, melhor coisa, melhor vida tem é o cilindro elétrico. Eu, na verdade, no dia a dia, eu trabalho só com o cilindro elétrico, tá? Esse aqui eu trouxe pra fazer a live, pra não ficar fazendo tanto barulho pra vocês. Semana que vem, quem tem dúvidas sobre o cilindro elétrico, na quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer a live e vou usar o meu cilindro elétrico, tá? Então, quem quiser dar uma olhada no cilindro elétrico, pode vir pra live de quinta-feira da semana que vem. E, ó, essa massa, eu tô cortando na medida embaixo, mas a lateral do lado tá maior do que a vasilha. Aqui e a última. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, que para cada lasanha a gente usa 4 folhas de massa, tudo bem? Então, se eu uso 4 folhas, é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, e aqui com essas repartições aqui, eu conseguiria abrir a quarta. Então, dessas 300 gramas aqui que eu fiz, dariam para montar 2 lasanhas de entre 500 e 600 gramas, tá bom? Vamos lá, só vou esperar a água levantar a fervura para fazer branqueamento. Sempre que vocês forem fazer branqueamento, vamos lá, agora eu vou explicar para vocês o processo. O que é o branqueamento? É a gente pegar a nossa massa, tá? Colocar em uma panela com água extremamente fervente. A água não pode estar meia boca, tá? Ela precisa estar borbulhando, ela precisa estar bem a fio ali, tá? Então, a água ferveu, levantou assim bem bonito, aí a gente coloca o sal e coloca a nossa massa. A espessura, Maria Ângela, aqui nesse cilindro eu passei até a espessura 1, porque eu queria que ela ficasse igual a espessura que eu coloco no cilindro elétrico, tá bom? Depois que ela passar no branqueamento, vocês vão ver que ela vai ainda aumentar, ó. Tá? Então, essa é a espessura dela por enquanto, e depois que ela passar no branqueamento, ela vai crescer também, tanto de comprimento quanto de largura e de altura. Eu uso a farinha Venturelli. Então, vamos lá. A massa entrou na água fervendo, você vai marcar de 1 a 2 minutos. Tira essa massa e vai colocar em um bowl, uma bacia com água fria, bem gelada, para interromper aquele processo que ela estava de cozimento. Tudo bem? Nada de óleo. A Val tá perguntando se vai óleo. Não vai óleo, e deixa eu mostrar pra vocês já por que não vai óleo. O que faz uma massa grudar ou não grudar é a quantidade de água e a quantidade de massa que você coloca na panela. Não é o fato dela ter ou não ter óleo, tá? Então, se eu pegar aqui o óleo e passar aqui na minha mão, ó, vocês conseguem ver? Tá? Tá aqui. Passei óleo na minha mão, legal?
Essa massa, quando ela entra numa água que tem óleo, o que vai acontecer? O óleo gruda todo na massa. Por mais que ela vá sair daquela água quente e vá passar por uma água fria, tá aqui o óleo. Até quase não tá aparecendo. Ó, tá? Aqui. Então, passei bem aqui, tenho esse óleo aqui na minha mão. E aí, vamos supor que a minha mão é a massa e mergulhou dentro da água. Ó, mergulhei a minha mão ali dentro da água. E olhem o seguinte, o que vai acontecer agora? O óleo continua aqui, tá? Então, se eu passar a mão, tá aqui, minha mão continua oleosa. O que aconteceu? Eu só impermeabilizei. O óleo, ele vai grudar na massa e ele não vai deixar a massa ter contato com o molho, tá? O óleo, ele impermeabiliza a massa para que ela não tenha contato e não sugue de verdade o sabor do molho. Então, por isso que a gente não coloca óleo na água. Vamos lá. A Mariângela, quando pergunta é por conta de alguns novos alunos que têm dificuldades. É isso aí, tá certíssima, Mariângela, certíssima. Então, a água tá quase e a gente já vai entrar com essa massa lá. Quando a massa sair de lá, sair da água quente e ir para água fria, depois que ela sair da água fria, o que eu vou fazer? Vou esticar um plástico aqui na minha bancada e vou colocar essa massa aqui para ela dar uma secada. Eu vou deixar um cantinho pronto. Por que que é importante? Sim, sal na água, sim, tá? Inclusive, eu já vou colocar ali na minha, estou esperando levantar a fervura. Por que que é importante a massa ficar um tempinho aberta aqui? Que é para ela escorrer e sair assim, aquele excesso de água que ela tem e terminar de esfriar para daí ir para a montagem. Não, massas de lasanha, rondelli, sofriatelli, cannelloni não precisam fazer secagem e nem pré-secagem, é aqui direto no processo. Lise, por que lasanha também é sensacional? Vocês podem dividir a produção. Então, por exemplo, hoje você pode preparar os molhos e branquear a sua massa. Guarda tudo bem embaladinho na geladeira, coloca as massas lá intercaladas por plástico e você pode voltar amanhã só para montar elas. Então, por exemplo, um dia você pode fazer o pré de tudo isso, né? E no outro dia você pode vir, já vai ter os molhos frios, a massa fria, você vai fazer o quê? Só a montagem. Daí é só montar. Vamos lá. Vou guardar esse aqui. Eu já vou virar vocês para a panela. Congelar a massa para montar depois. Pode. Se você pegar ela do jeito que tá aqui, você vai intercalar, tá? Com plástico, vai colocar numa forma, leva para congelar. Quando você for montar, o que você vai fazer? Aí você vai fazer o branqueamento e montar a sua lasanha. Deixa eu mudar a panela mais pra cá. Tudo quente. Aí eu vou virar vocês aqui agora para vocês verem. Ó. Aqui. Já tenho a minha bacia com água aqui. E tenho um forninho. Agora, vamos lá, o que a gente vai fazer? Não é segredo, tá? Mas uma estratégia legal de adotar, na hora que vai soltar a massa ali, é não soltar tudo de uma vez, tá? Pra não acontecer dela grudar lá no fundo ou grudar na próxima massa que vai entrar, tá bom? É vir e fazer uma dança com a massa, ó. Não é o ideal, tá? Leni. Não, o ideal é ou você
guarda crua, ou você branqueia, deixa na geladeira. Branqueada ela pode ficar na geladeira, por exemplo, até 2 dias, e aí nesse tempo você monta as suas lasanhas. Mas vocês branquearem e congelar, vai estragar e vai diminuir a qualidade da sua massa. Porque uma massa, depois que ela passou pelo processo de branqueamento, não é legal você ficar descongelando. Porque daí você vai descongelar, vai montar, depois você vai congelar ela de novo. Ó, tô entrando aqui já com a terceira massa. Vamos ver. Lise, como que é? Já pode tirar da água quente. Cadê? Me perdi. Da água quente, montar logo, passar pela água fria. Sim, é o que a gente vai fazer aqui, Adri, tá? Ela vai passar pela água gelada, então ela já não vai estar assim mais tão quente. O ideal é que ela não esteja tão quente, né? Ela vai ter que passar por uma água bem gelada para parar. A Ivete tá falando dos potes da Tupperware. Isso aqui eu ganhei da mãe. Gente, e daí olha que a mãe quis me matar quando ela viu isso. Um dia eu deixei perto do fogo. E olha isso aqui. Só senti aquele cheiro de plástico derretendo, né? E aí, nossa, aí eu tirei de perto ali, né? Porque ele tava derretendo. Já enfiei numa água gelada. E aí ele parou, né? Então, tipo, não chegou a fazer o buraco. Vamos lá, eu vou marcar aqui 1 minuto e aí já vou tirar. (57), já deu 1 minuto. Ó, foi de fazer bem isso daqui, Ivete, esse movimento que eu tinha dado bobeira aquela vez. Ó. Aqui, quem quiser tirar com a peneira, pode tirar com a peneira. E agora eu vou colocar as 2 últimas. Não, Rosa, não gruda nada, mas porque, ó o movimento da dança, ó. Eu soltei ela dançando e eu soltei várias massas e a minha panela nem tá tão cheia de água assim. Se eu fosse fazer mais volume de massa, o certo era que tivesse mais cheia, tá? Aí vem aqui, dá uma misturinha e vamos esperar os minutos dela. Enquanto isso, eu já vou tirar essa daqui e vou colocar... deixa a massa cozinhar por quanto tempo? Foram 2 minutos. Para congelar ela crua, se você for congelar ela crua, até 3 meses. Mas, gente, não é legal, né? Deixar tanto tempo assim. Já vou mostrar. Deixa eu só abrir elas aqui, eu já mostro para vocês como que ficou depois do branqueamento. Vamos ver, Galdino. Tá, a massa, quando você congela ela crua, você não vai descongelar ela, tá? Você tem que tirar ela do freezer congelada quando a água ferveu. Então, depois que a água ferveu, você vai lá, tira a massa congelada e imediatamente já tira ali da onde você colocou e já coloca pra dentro da panela, tá? Não, nunca, jamais fazer assim, vou deixar descongelar pra depois. Por quê? Se ela descongela, ela vai virar uma papa. Ela vai grudar aquele troço e vocês não conseguem usar mais.
vai ser as duas últimas. Eu já vou mostrar a espessura pra vocês. Vamos lá. Gente, eu meio que me perdi nas perguntas aí, tá? Quando congela ela crua, o molho deve ser bem mais líquido? Se você colocar ela crua lá dentro, sim. Ah, você descongelar a lasanha com a massa crua, daí tem que ser muito mais molho dentro dela, tá? Pra ela não virar um chiclete. A Márcia falou assim, primeira vez que eu vejo uma aula sua, estou encantada, explica muito bem e não esconde nada dos segredos. Não, gente, guardar segredo não é comigo. Não que eu seja fofoqueira, mas guardar segredo não é comigo. Principalmente quando é algo importante que vai fazer diferença na vida de vocês. Porque eu já passei pelo processo de começar sozinha e é horrível você tentar fazer uma coisa e não ter ninguém para te responder. Você ter que ir sozinha, tipo, errar várias vezes para chegar no lugar certo. Ó, a espessura da massa branqueada, tá? Tá aqui, tá? Pode ser em cima de um pano, no caso eu gosto de colocar em cima de plastiquinho, porque pano você tem que tomar cuidado para não ser nenhum pano que solte fiapinho, tá bom? Agora a gente vai montar a nossa lasanha. Antes de eu montar, eu quero que vocês anotem. Eu sei, Márcia, que não foi esse tipo de segredo de fofoca. Mas gente, a gente tem que ser assim, né? Não adianta falar pela metade. Claro que o tempo aqui é curtíssimo, né? Porque se a gente vai falar tudo mesmo, a gente ficaria aqui horas e horas de live, né? Vamos lá. Medidas. Eu quero que vocês anotem as medidas de cada ingrediente que vai aqui agora, tá bom? São 4 fatias de massa. Eu vou pesar 4 aqui para vocês saberem quanto que dá. Mas eu provavelmente vou ter que cortar essas fatias porque ela cresceu em uma lateral. 2, 3, 4. Aqui deu 212. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter que cortar a lateral dela aqui, ó. Porque estão vendo? Ficou muito grande. Então, eu vou... Selma, eu abri até o mais fino porque eu gosto da minha lasanha com a massa não tão grossa. E aí, eu quis abrir igual eu abro no cilindro elétrico, tá? Daí eu abri até o mais fino. Não. Alguém perguntou do ravioli se precisa fazer branqueamento ou não. Gente, massa recheada não precisa fazer branqueamento. Vamos lá. Então, o que são as proporções aqui? Por que a lasanha ela sempre dá uma passadinha e ela vai ficar na casa dos 500 a 600 gramas, tá? Eu uso 250 gramas de molho bolonhesa. 250 gramas daquele molho vermelho, tá bom? Eu uso, em média, 180 gramas de massa, tá? 180 gramas de massa. E aí, pra chegar no 500, faltariam só 70 gramas, tá? O que seriam essas 70 gramas? Pode ser 35 de queijo, que vai aqui, e 35 de molho branco. Só que na hora de montar, o que acontece com a minha pessoa? Eu acabo sempre colocando 50 de molho branco e 50 de queijo. E aí eu intercalo, então em uma camada eu coloco o molho branco, na outra camada eu coloco o queijo, na outra eu coloco o molho branco e a última vem aquele queijo do final, ok? E aí a minha lasanha sempre acaba com 600 gramas. Vamos lá, gente, quem fizer o curso não vai se arrepender, essas lives são só um aperitivo. É verdade, porque lá dentro o que tem de aula, porque daí lá a gente fala, né? Horas falando. Ixi, subiu uma pergunta que eu não entendi. Qual a proporção para
lasanha grande. Aí, gente, vocês vão replicar, tá? Então, ó, se para uma lasanha de 500 a 600 gramas eu uso 250 de molho, então para uma lasanha de 1 quilo eu vou usar metade de molho, tá? Aí eu vou usar, então, 360 de massa e vou usar ali a diferença. Isso, 180 gramas são 4 folhas. É, para essa pequena, tá bom? Vamos lá, a minha base embaixo, como que eu gosto de começar? E aí é gosto. Eu gosto de colocar um pouquinho de leite e gosto de colocar um pouquinho do molho vermelho, para ela não grudar. Tá? Então, para ela ter uma base que ela vai assar bem, não vai grudar. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou focar em montar aqui. Pode ser que eu não consiga ler as perguntas, tá? Porque eu vou estar de cabeça baixa. Então, acalmem lá. Eu acho que eu vou fechar aqui um pouco, que desse eu não perco nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Ó, fiz uma base, tá? Aqui com um pouquinho de leite e um pouco do meu molho vermelho. Vou entrar com a minha massa. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é cortar a lateral, né? Porque eu medi só um lado aqui da travessa. Ó, diminuir aqui a lateral. Essas tiras vai dar pra minha quarta faixa que eu preciso lá pra segunda lasanha, tá? Aqui. Primeira camada, massa e molho vermelho. Deixa eu trazer um molho mais perto. Aqui, vou dar uma sugestão para vocês. Eu já sei, porque eu já pesei várias vezes, que essa minha conchinha, eu só monto com essa conchinha, tá? Que essa conchinha aqui tem 50 gramas de molho. Então, eu já tenho um parâmetro. Isso me faz o quê? Ter uma liberdade da balança, tá? Porque de tantas vezes que eu já fui montando, eu já peguei que essa daqui cheinha vai me dar 50 ml de molho. Então, coloco o molho ali, espalha. E aí, nessa camada aqui, o que que eu vou fazer? Vou vir com o molho branco. E aí, o molho branco, como que eu faço? Coloco um zigue-zague. Não tem a colher, pode ser... Quer dizer, não tem isso aqui, pode ser com a colher, tá? Gente, outra coisa, quando vocês fizerem molho branco de vocês, se acontecer de ficar pelotinho, alguma coisa assim, é só vocês baterem o molho, tá? Pronto. Agora eu venho com a outra folha de massa. Vamos... Aqui. Uma outra ideia boa aí pra vocês que eu gosto, tá? Mas a minha sumiu daqui. É trabalhar com uma tesoura. A massa passou, você vem aqui e corta com a tesoura, que é bem mais prático. Mas a minha tesoura sumiu daqui na minha cozinha. Aí vem mais uma concha de molho. Deixa eu ver mais pra cá. Aqui. Aqui. Aí você pode dar uma sentada nessa massa. E agora aqui, eu venho com aquela camada de queijo, que eu ainda não ralei. E aí pode ser queijo fatia, só que eu prefiro queijo ralado. Por quê? O queijo ralado tem queijo em fatia que quando você vai puxar, aquela fatia não desgruda.
é, eu poderia, mas eu quis deixar pra abrir com vocês. E aí tá despedaçando tudo. Nossa, que queijo fino. Fino, 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 fino. Se vocês verem a meleca que virou esse queijo, que... olha, que horror. Aguentem as pontas aí. Já que vamos fazer, então vamos fazer direito. Aqui. Mais um pouquinho, que já tinha um. Queijo, massa de novo. Massa. Molho de novo. Então, essa é a nossa terceira camada, que é onde vai entrar molho branco aqui de novo. E aí, a gente vai pra nossa última, que é queijo e molho. Agora vem aqui molho de novo. E massa, que agora é a última massa, e aí já vem molho. 1, 2, 3. Vamos ver essa aqui como fica. Massa, molho. E aí, o seguinte, tá? Essa última aqui, assim, Liz, eu gosto de finalizar com molho branco também. Pode finalizar com molho branco aqui por cima também, e mais o queijo, tá? Então, você pode finalizar ela, por exemplo, só com molho e o molho ao sugo e o queijo, ou você pode vir aqui ainda e colocar mais molho branco e mais o queijo. Não tem problema e é preferência de vocês, tá bom? Então... vou colocar aqui o queijo. Esse queijo que eu tô usando aqui, agora, é o provolone, já que o meu mussarela se derreteu inteiro ali. Mas, normalmente eu uso só a mussarela, tá? Liz, coloca o parmesão. Se quiser colocar aqui em cima, pra dar aquela gratinada, pode colocar também, fica legal. Ó. E vamos pesar pra ver quanto que fechou e a gente já vai montar a segunda lasanha. 650 gramas que passou aqui. Então, quer dizer que deu uma pesadinha aí no molho, tá? Que eu dei uma liberada aí no molho, tá bom? Um potinho desse menor não cabe uma lasanha de 1 kg. Então, pra vocês montarem uma lasanha de 1 kg, daí teria que ser naquela travessa que é maior. Já que já estamos aqui, vocês estão aí, então eu vou montar a segunda lasanha para ficar tudo pronto já. Né? Nós já estamos aqui, então vamos montar mais uma lasanha. Tá? Vou tirar aqui o excesso da massa. Um pouquinho do leite. Um pouquinho no molho. Tem algumas pessoas que não colocam nada embaixo, tá? Daí o que eu acho assim que acontece, né? Essa massa de baixo ela acaba ressecando.
Então, ela vai ficar mais crocante, porque ela tá embaixo, ela não teve molho. É automático ela ressecar, até porque ela é a última camada que tá lá segurando o pessoal, né? Aqui. Aqui. Por que que é legal deixar, às vezes, a montagem pro dia seguinte? Porque aí, parece que a montagem vai tão rápido. Massa. Molho. Queijo. Aqui a gente vai ralar mais um pouco. Eu já vou ligar vocês de novo, só um pouquinho. Essa daqui por cima eu vou finalizar com parmesão, porque tá acabando o provolone. Ó, agora, o que que eu vou fazer aqui? Uma gambiarra. Juntar essas tiras de massa. Tá? Então, as tiras vocês também não vão desperdiçar. Só não dá pra colocar as tiras lá em cima, né? Tipo, de primeira aparecendo. Aqui. E essa aqui vamos tirar uma tira também. Por isso é legal, quando vocês forem utilizar as tiras, coloquem nas camadas do meio, tá? Porque aí ninguém vai perceber, ninguém vai ver e tá tudo bem. Aqui, o olho. Última tira. E aí vem a massa e o queijo. Gente, o que é importante vocês se atentarem, tá? Não exatamente o quanto tem aqui, mas vocês devem cobrar bem o valor do quilo, tá bom? Então, vocês podem cobrar, por exemplo, uma lasanha bolonhesa, aí em torno de R$70 o quilo, tá? Ah, uma lasanha em 4 queijos, daí já vai queijo, o queijo já é mais caro, então vocês já podem cobrar, por exemplo, R$80 o quilo. Porque é o seguinte, não tem nem comparação uma lasanha artesanal com aquelas lasanhas da Sadia lá do mercado. E ó, eu ainda fiquei com bastante molho branco pronto. E eu ainda fiquei com molho ao sugo, acho que pra montar mais 2 lasanhas dessa daqui. Isso aí. Vocês viram como que a montagem é bem rapidinho? Eu vou deixar as duas aqui, vamos tirar essas coisas daqui. E eu vou ligar os comentários para vocês fazerem aí as nossas últimas perguntas. Não vou colocar nenhuma massa agora, tá, pessoal? Porque não vou juntar elas. Então, elas vão pro freezer, vão congelar e já vão ficar ali prontinhas
Vamos lá, com calma, uma pergunta de cada vez. Podem mandar. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Ó, deixa eu só falar aqui pra vocês. Todo esse molho que eu tinha aqui dentro era com 600 gramas de carne, tá? Eu só comprei 600 gramas de carne pra fazer essa lasanha. Como você entra com o dobro de molho, e eu entrei com 1,2 litro de molho de tomate, né? Que é o molho de tomate que a gente faz, coloca aqui. Olha quanto rendeu 600 gramas de carne, tá? Essa embalagem, agora, da marca Ida, ela pode tanto... Calma, gente, calma aí, deixa eu travar aqui, tá? Essa embalagem da marca Vida, até nem sei como pronuncia, lá é WYDA, ela já serve tanto para ir no forno quanto para ir no micro-ondas. E aí tem uma coisa legal, se a sua massa foi branqueada, o seu cliente pode finalizar no micro-ondas sem problema nenhum, tá bom? Tem que ser leite ou pode ser água? Moni, não precisa ser leite, tá? Eu uso leite aqui como uma opção, mas pode ser água diluída com um pouquinho do molho sim, tá? Não precisa ser necessariamente ser o leite. Vilma, quantas pessoas servem uma lasanha dessa? 2 pessoas, tá? Sem arroz, né? Agora, se for tipo nós, tipo eu com arroz, arrisca servir umas 3. Mas, assim, em média, como ela fica muito gostosa, dá assim para 2 pessoas. Ai, cadê? Opa! Jerônimo, Mercedes Jerônimo. Quanto tempo de congelamento? Quanto tempo ela pode ficar congelada? Até 3 meses. Só que é o seguinte, eu nunca falo isso para os meus clientes, tá bom? Porque senão eles vão deixar até 1 ano congelado, vão comer depois e aí ainda tá tudo bem para eles. Então, como eu faço fresca, eu falo pro cliente, olha, tempo de consumo é em 15 dias, tá? Porque se você deixa o cliente solto, eu já tive, gente, sério, eu tive uma cliente que comeu uma massa 6 meses depois e o campeão mesmo foi um cliente que tinha comprado nhoque e ficou 1 ano na geladeira do freezer dele, gente, 1 ano. E daí ele achou lá no freezer e fez e comeu e eu já, né, quando eu entreguei pra ele, falei, nossa, será que ele não gostou? Será que ele não curtiu? Será que ele não comeu? 1 ano depois ele veio me falar, nossa, ele nem falou pra mim, ele falou pro Anderson, lembra aquele nhoque que eu tinha pegado lá com a Lisiane? Então, a gente comeu essa semana e é muito bom, tipo, 1 ano depois. Então, vocês não deem bobeira de ficar estendendo muito esse tempo com o cliente, não. Tempo de forno, 30 minutos, em média, 30 minutos, tá? De 30 a 40 minutos. Porque aqui é uma travessinha alta, tá? Então, ela vai precisar ficar bastante tempo no forno. O que acontece? Primeiro, ela precisa descongelar, depois ela vai assar. Dri, eu não entendi qual a sua pergunta, qual é a conta? Queijo provolone com a... Faltou uma palavra aí, Simone. Liz, você acha legal usar o queijo provolone por cima? Ah, por cima? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, que sou a louca do queijo, mas pro meu cliente eu não mandaria, tá? Aqui foi uma adaptação que eu fiz hoje, porque não tem condição de usar aquela mussarela ali, sem condição. Então, por cima, a não ser que você faça assim um mix, né? A mussarela com um pouquinho do provolone e o foco seja ali o sabor provolone, tá bom? Mas se não, por cima sempre é legal, mussarela e se você quiser um pouco de parmesão. Tempo para assar eu já respondi. Se eu coloco creme de leite no molho branco, não. Creme de leite, o molho branco que eu faço aqui é 60 de não. 60 de manteiga, 60 de farinha, 1 litro de leite, tá? E aí os temperos a gosto. Cristiane, aí você me pegou. Qual a marca do cilindro devo comprar? Gente, cilindro é igual você se casar sem conhecer o marido, ok? É complexo.
Você só vai descobrir se vai dar certo esse casamento aí ou não depois que ele chegar, tá? O que que eu indico? O que eu já conheço. Eu trabalho com o da Arc. O meu é 5 quilos. E tem esse pequenininho que eu uso aqui nas lives, que é o da Gidini, tá? Que o da Arc é em torno de R$ 1.700. Não está na casa dos mais caros, mas ele é excelente. E esse da Gidini, R$ 450. Sim, o molho de tomate é um molho caseiro, tá? Ela fica 100% artesanal. Presunto, eu não uso presunto, questão cultural aqui, tá? Que o pessoal não consome presunto, então não uso. Se você for colocar presunto, você pode escolher em 2 camadas para você colocar presunto. Não precisa colocar em todas, não. O quilo da minha lasanha bolonhesa é R$ 70. Da de queijo, em média, R$ 80. Isso, se eu fosse assar aqui, era só levar pro forno. Tá, aqui eu já colocaria a tampa, Maristela. A tampa tá lá no armário, tá? Tem umas vasilhinhas dessa daqui que tem uma tampa super linda que é transparente, parece tampa de potinho. Aqui em Ponta Grossa eu não acho pra vender, mas eu vi que a Micheline essa semana, ela é de Maringá, ela tava com uma assim com aquelas tampas de potinho, acho que fica super bacana. Mas a minha é aquela tampinha normal, então terminei de montar, tampa e já leva a congelar. E aí o seguinte, se você não quiser umedecer aquela parte de cima da tampa, você pode colocar sua lasanha dentro de um saquinho ou um saquinho por cima, daí não vai umedecer a tampa, daí não vai ficar feio. Isso, o presunto vai colocar nas camadas do meio. Não, Kátia, o presunto, ele não vai fazer assim tanta diferença na vida. Você vai entrar aqui com 30 gramas de presunto. Aí você pode diminuir um pouco do molho branco, às vezes até mesmo o molho vermelho. Você pode diminuir, tá? Por quanto tempo a aula vai ficar gravada? Gente, eu não sei. Isso, a minha tampa desse aqui é de papelão. O tamanho dessa forma, aqui tá falando que é a D2. Isso, D2. Ó, é da marca Ida. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tá? Essa marca aqui. O valor de venda que eu vendo aqui é R$ 70 essa, R$ 80 a 4 queijos. 30, 40 minutos no forno, 30, 40 minutos no forno. Se for colocar o presunto, tem que colocar em alguma das camadas do meio. Gente, quanta pergunta. Meu molho de tomate é caseiro, a live vai ficar salva. Isso, presunto é sempre no meio. Gente, sobre o valor, vocês aqui vão ter que fazer uma regrinha de 3, tá bom? Então, se o quilo... Cadê uma... Ó, eu vou fazer aqui pra vocês. Deixa eu achar a caneta. Não sei, perdi a minha caneta. Mas a regra da conta é assim. O quilo da lasanha... só pausem as perguntas aí pra eu não perder. Calma lá. Se o quilo é R$ 70, né? Então, mil, que é 1 quilo, é igual a R$ 70, certo? Se você vai colocar lá 600 gramas, então vai ficar 600 gramas vezes R$ 70 divididos por 1.000. Então, uma lasanha seria R$ 42, tá? Então, uma lasanha de 600 gramas seria R$ 42. Se for 1 quilo, R$ 70. Gente, R$ 70 é o preço que eu pratico aqui, mas o que vocês têm que parar e pensar? Qual é o valor que vocês vão pagar nos ingredientes de vocês, ok? Orégano, pode usar orégano. Os temperos, eles são sempre a gosto. Tempo no micro-ondas vai variar a potência e o tamanho da sua lasanha, tá? Então, uma lasanha dessa daqui,
Eu acho que ela vai em média uns 15, 20 minutos no micro-ondas, porque 10 minutos não vai fazer efeito nessa lasanha, vai ser muito pouco. Então, assim, peso versus tamanho e tudo mais, tá? Vai ficar em torno de uns 20 minutos no micro-ondas, tá? A espessura da massa. Vamos lá. Eu fiz fininha, igual eu gosto de fazer no meu cilindro elétrico. Então, aqui eu passei até o 1, tá? Quero comunicar como aluna de Lise que o seu material didático e teórico... vamos ver. Material teórico muito rico, farto e versátil. Amo o curso todo, mas a teoria dos e-books me surpreendeu. Parabéns. Gente, esse as falas aí da Pirelli, né, da Gi. Ela é aluna do Arte das Massas, uma pessoa super carinhosa, e tá aí, são as falas dela, né? Eu acho incrível, porque o aluno, quando ele entra no Arte das Massas, eu acho muito precioso, assim, quando vocês olham tudo o que é oferecido, é o escrito, é o vídeo, né, é tudo, é o conjunto completo. E eu adoro escrever, eu gosto de escrever, quem sabe um dia aí, logo mais, né, em breve, quem sabe, daqui 1 ano ou 2, eu transformo esses e-books em um livro. Deixar na geladeira para assar o dia seguinte. Sandra, não é ideal. Por quê? Porque essa massa vai ficar lá na geladeira, ela vai ficar lá absorvendo esse molho, e essa massa vai começar a ficar bem, assim, sem estrutura. Então, legal, fez hoje, vai assar amanhã, deixa no freezer, tá? Opa! Nossa, olha, eu parei para responder uma pergunta e daí já subiu 10. Maria, me dá um oi lá no direct que daí eu te mando o link do e-book, tudo bem? É isso aí, gente. O curso tem muitos e-books, tá? Porque tudo que tem em vídeo eu complementei em e-book. A da Sil falou, ela vem e pega na nossa mão. É isso aí, gente. Se não é pra ser assim, qual é a graça da vida, né? É isso aí. Então, vamos lá. Gente, são 9h30, assim como eu gosto de começar com vocês sempre no horário e fazer a nossa aula render, eu também gosto que a gente termine no horário, para não ficar aquela coisa assim, muito maçante e cansativa, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham anotado tudo que era importante. Não se esqueçam que na segunda-feira, às 20 horas, a gente tem uma aula incrível sobre nhoque, ok? Mas na terça, na quarta e na quinta-feira, gente, a aula de quinta-feira tá assim, uma superação que eu ainda nem sei como eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer acontecer nessa cozinha na quinta-feira. Porque vai ter tanta coisa na quinta-feira, é massa, é dobra, é coloração. Não, ó, nem vou continuar aqui a lista, tá? Então se preparem para a semana que vem. Quem fizer a lasanha, marca lá a gente, tá bom? Marca o meu Insta. E é isso aí. Tenham um final de semana abençoadíssimo. Aproveitem que é final de semana, já façam aí as lasanhas. Quem tá falando o que é o e-book, pode me mandar um oi lá no direct, tá? Que aí a gente conversa com vocês lá, tudo bem? Um beijão pra vocês e até segunda-feira. Olha a mensagem da Cleide. Gente, calma. E aonde tá a mensagem da Cleide? A Adri falou, a Liz é maravilhosa, o curso também, super recomendo. E aonde tá a mensagem da Cleide? Ai, cadê? Ai. Alguém viu a mensagem da Cleide? A Cris, ela falou que a partir de amanhã ela só vai fazer lasanha. Ô, Rê, eu perdi a mensagem da Cleide aqui no meio. Não tô achando. Ah, Cleide, tá. Quer digitar aqui pra mim a mensagem dela? Daí eu já leio. Porque eu folhando ali eu não consegui enxergar.
Mas eu acho que a Cleide mandou escrito ali que ela tá entregando massa para mais um restaurante, tá? Isso é sensacional, né? É isso o que acontece dentro do Arte das Massas. Vocês explodem, tá bom? Um beijão pra vocês e até segunda-feira. Quem quiser falar comigo pode mandar mensagem lá no direct e a gente vai papeando, tá bom? Tchau, tchau!